Então, galera, bom dia. Bom dia a todos vocês que estão aqui participando, assistindo com a gente, quem vai assistir depois. Sou o Adriano Espanhol, estou aqui apoiando a organização do nosso Hackabilidade, o nosso hackathon, voltado para todos os desafios, as dores do dia a dia da contabilidade. Este é um primeiro pré-evento para o nosso Hackabilidade. Deixa eu compartilhar rapidinho para vocês saberem do que nós estamos falando. Dentro do encontro estadual das empresas de serviço de contabilidade no nosso Paraná, deste ano, que acontecerá lá em Foz do Iguaçu, no Hotel Carimã, né? Aquele hotel que parece mais uma mansão gigante que a gente estava falando em Salvador agora, né, Reginaldo? Lá Sim. da época do Império. Então, lá dentro desse encontro, com milhares de pessoas do evento, da parte de contabilidade, nós teremos o Hackabilidade com o apoio e participação do Sebrae, onde nós temos o objetivo claro de ajudar que empresas e pessoas inovadoras criem soluções diretas para os desafios da contabilidade, para todos os problemas, para os maiores problemas, pelo menos, que eles tenham, com a diferença de que não é só um hackathon onde a gente quer que as pessoas criem produto. O Sescap não está querendo produto, ele está querendo fornecedores, ele está querendo empresas reais que, após este evento, estejam prontas para explorar esse produto e levar para as contabilidades, porque as contabilidades estão apanhando violentamente de todas as falhas dos clientes, de tudo que é mudança de mercado, do governo que fica fazendo bagunça a cada momento e de um monte de gente que nem valoriza o trabalho deles. Então, está na hora de ajudar essa galera a ter um dia a dia muito mais leve e, logicamente, começar a fazer com que a contabilidade no Paraná comece a tornar a vida de vocês, clientes, melhor e mais fácil. Então, nós teremos só 10 equipes de 4 ou 5 pessoas. Precisa sim estar atrelado a uma empresa de tecnologia, mas a empresa de tecnologia pode montar, quer dizer, precisa estar atrelado a uma empresa, não necessariamente de tecnologia, tá? Mas essa empresa pode montar a sua equipe do jeito que melhor quiser, pode pegar programador vindo de uma faculdade, vindo de outra empresa, com designer de um fornecedor, pode fazer como quiser. A única obrigatoriedade é que nós tenhamos uma pessoa de negócios lá para analisar processo e para analisar já potencial de venda, enquanto o resto da galera, ó, produz rapidamente. Nós teremos um dia e meio de evento, vai ser bem bacana. Nós vamos querer que todas as empresas fornecedoras, participantes, estejam próximos dos possíveis clientes. O evento vai estar lá do lado. A galera vai poder circular entre hackathon e evento o quanto quiser para validar, melhorar, testar a ferramenta. Pode fazer o que quiser, beleza? Estamos aqui rapidamente apresentando um cronograma para vocês. Estamos já no meio da corrida do evento. Para agora, com essa primeira atividade em agilidade de produto, temos aqui conosco hoje Reginaldo, da Mapper Idea, para poder apresentar como é que a gente pode fazer algumas técnicas para ter produtos mais ágeis. E aí, logo antes do evento, o evento acontece no dia 15 e 16 de setembro, lá em Foz do Iguaçu, no Hotel Carimã. No dia anterior, nós vamos já liberar os desafios para vocês já começarem a avaliar aqueles que são mais relevantes, aqueles que vocês querem trabalhar mais. E aí, após a conclusão do evento, vocês terão muito acompanhamento para ajudar, tanto por parte do Sebrae quanto por parte do Sescap, para ajudar a vender para essa galera, para ajudar a transformar essas oportunidades que vocês receberão lá em produtos e novos negócios de verdade. É por isso que nós demos uma cara muito mais voltada a negócios para esse evento, para que vocês possam sair vendendo depois, beleza? Então, a gente já fez todo o processo Double Diamond de inovação, já fizemos todo o estudo de quais são as dores dentro da área da contabilidade. Fizemos uma filtragem, uma seleção, organizamos, juntamos algumas para chegar em alguns que ficassem mais relevantes. Na parte de ideação, a gente começa a ver sobre projetos e formas de como a gente pode resolver isso, e aí a gente traz vocês para isso, para essa parte. Lá no final, a banca vai avaliar os melhores projetos para ter uma premiação do evento, mas qualquer das empresas pode vender, independente se foi ganhadora do Sescap ou não, pode vender o seu resultado final para as empresas de contabilidade. O detalhe é que nós vamos apoiar todos vocês e aí o mercado vai ajudar a selecionar aqueles projetos que tiveram maior fundamentação. Perfeito? Então, monta sua equipe. Obrigatório ter pelo menos uma pessoa de negócios. A gente vai mandar o link de inscrição já direto para sua equipe ao longo do encontro de hoje. Perfeito? Estamos em primeiro lote até daqui uma semana, então vocês têm uma semana para aproveitar o valor de primeiro lote, está R$ 300 por equipe, tá? Vem alimentação inclusa, vem camiseta, vem toda a participação no evento e uma abertura de negócio, então tá de graça, para ser bem sincero, para, né, alimentar uma equipe inteira por 2 dias, manhã, tarde, noite, madrugada, é puxado, tá?
E aí, só olhar lá no site, vocês já vão ver as informações. Perfeito? Não quero ficar me alongando muito aqui, porque hoje nós vamos aprender por dois lados a trabalhar com melhor agilidade em software. Nós vamos ver primeiro a nossa startup aqui da região, que está criando uma plataforma bruta, mais bruta, para automatizar código, para agilizar código, para você já desenhar todo o seu fluxo mental, aquilo que você quer criar e o produto sair muito mais ágil. Inclusive, vocês vão ter um baita de um prêmio, que é para ajudar vocês a entenderem antes do evento como criarem produtos mais rápidos, já começarem a testar algumas telas, modelos, fluxos de trabalho, já começar a se preparar. Você não sabe o que vai vir pela frente, mas você já pode fazer vários fluxos para sair muito experiente em produção rápida do software a partir do Mapper Idea. Para isso, nós temos aqui Reginaldo Scholenberg. Falei certo? Schollenberg. Schollenberg. Eu sempre erro esse negócio. Desculpa. Não, mas esses nomes alemães não são fáceis, sabe? Olha minha cara de alemão. Olha minha cara de não, alemão. eu vi isso. Eu estou do lado porco-cane da força. Então, galera, temos aqui Reginaldo. Ele vai falar rapidamente, vai falar sobre o Mapper Idea e vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas a hora que vocês quiserem, podem questionar, é para vocês saberem. E aí, ao final, eu volto para falar sobre técnicas melhores de como aproveitar adequadamente um evento de um hackathon, como construir um produto muito direcionado para aquilo que o cliente quer dentro de um hackathon. Então, para software no geral, vamos agora escutar Reginaldo. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua contribuição aqui no nosso evento. Obrigado, Adriano. Eu queria contar um pouquinho da história de como eu cheguei no Mapper Idea, né? Eu sou um cara de cabelinhos brancos, eu pinto para parecer mais experiente, né? Mas eu tenho 42 anos na área de desenvolvimento de software e comecei na IBM, comecei a trabalhar com downsize de plataforma numa época que a gente migrava muitos sistemas e estava saindo do mainframe, indo para máquinas com mais 400, RISC, para OS2, para Windows, e a gente tirava os sistemas lá do mainframe e trazia. Esse era o meu serviço na IBM. Depois da IBM, passei a ser dono de uma empresa, ganhei uma carteira da IBM, desenvolvi software durante mais de 19 anos com uma equipe de 20 desenvolvedores, era uma parte fábrica, uma parte... tinha um produto desenvolvido, né, em multiplataforma, e depois disso eu fui ser distribuidor de uma ferramenta de desenvolvimento de software, uma ferramenta low-code. A minha distribuidora chegou a ter 2.000 clientes. E há 2 anos atrás vendi isso e ia me aposentar. Tinha comprado até um sítio, já contei essa história para o Adriano, comprei um sítio e ia me aposentar, porque chega de desenvolver software, né? E aí conheci a Mapper Idea da região, aí da região oeste de Cascavel, e me apaixonei pela ideia da metodologia e da ferramenta. Eu acho que ela vem realmente revolucionar aí o mercado de desenvolvimento de software. Durante essa nossa conversa, eu vou compartilhar uma tela agora e eu vou contar um pouquinho da história de como se chegou ao Mapper Idea e como ele está hoje, até para que vocês possam ver a mudança do desenvolvimento de software. E junto com isso, a gente fazer uma análise entre desenvolver à mão, desenvolver com ferramentas low-code, desenvolver com ferramentas no-code e desenvolver com o Mapper Idea. Tá? Então, só me digam se vocês estão vendo a minha tela. Vai fundo que está aparecendo por aqui. Beleza. Então, primeiro, o Mapper Idea ele tem 4 pilares, que são bem óbvios dele. E até foi uma necessidade, e depois dentro da história eu conto o porquê isso, né? De ficar livre da tecnologia. Eu poder simplesmente desenvolver em qualquer tecnologia, seja ela uma tecnologia do passado, do presente ou do futuro. Manter uma facilidade para que eu possa evoluir a tecnologia, né? Quando eu comecei, as tecnologias levavam 10, 15 anos, às vezes, para mudar, né? Hoje elas nascem, morrem, se modificam constantemente e muitas vezes a gente está nesse meio do caminho aí com os nossos sistemas e a gente não consegue evoluir a tecnologia. O sistema fica velho. A codificação, que é a parte mais importante, né? Apesar da gente definir a solução, eu acho que existem 2 divisões claras, né? Uma é a concepção da ideia, né? A solução, para mim, ela tem um fundamento importante, mas a gente precisa codificar isso de uma forma certa.
Então, um dos pilares do Mapper ID é trabalhar com essa codificação. E o quarto ponto, que esse talvez seja o maior diferencial entre todas as ferramentas que vêm no mercado, é o conhecimento humano da equipe, é o conhecimento humano do negócio, é o conhecimento humano das melhores práticas. Então, no decorrer dessa apresentação, vocês vão ver esses 4 pilares várias vezes. E por que eles existem? Deixa eu avançar aqui. Então, aqui só para relembrar, né? Qual é a nossa realidade? A gente tem uma codificação de software e tem uma cadeia de problemas em volta disso hoje. A gente tem uma transformação digital que está nos empurrando necessidades, basta ver para que o hackathon, né? As necessidades, só que a gente precisa ser também cada vez mais ágil. Nós estamos tendo mais necessidades e temos que ser mais ágeis para colocar isso no ar. Em contrapartida, as tecnologias estão cada vez mais complexas. Elas evoluem, elas se renovam, elas têm obsolescência, né? Elas ficam obsoletas. Às vezes elas ficam obsoletas em vida e às vezes o próprio fabricante mata elas e deixa você na mão. Enquanto isso, a gente está falando de uma mão de obra que não tem no mercado, a gente às vezes está treinando e a gente não consegue ter mão de obra qualificada e experiente, são poucos que têm isso, né? Só que essa mão de obra qualificada e experiente está sendo disputadíssima no mercado, então cria um turnover grande, cria uma disputa pela mão de obra e muitas vezes disputas salariais, onde a gente, como empresário da área de software, a gente fica preso a isso, né? A ideia aqui é justamente valorizar a mão de obra, mas, ao mesmo tempo, fazer com que todo mundo trabalhe de uma forma mais fácil e síncrona. E o que sobra para as empresas? Ela tem seus problemas de atraso de entrega, tem seus problemas da própria entrega, de, às vezes, ter problemas, né? De solução, ter problemas de agilidade de refatoração, expectativas que foram criadas e não foram atendidas, e assim por diante. E, em contrapartida, as empresas de software estão cada vez com resultados menores nos projetos, porque elas não conseguem repassar os valores que elas estão passando para a mão de obra hoje para os seus clientes. Então, essa é a nossa cadeia de problemas e junta tudo isso aqui, é um senhor desafio. Que alternativas nós temos no mercado hoje para codificar software? Codificar à mão, isso é uma coisa que eu fazia 42 anos atrás, onde uma tecnologia e um computador, a gente desenvolve software. Só que o que acontece? A gente tem menos produtividade, cada vez menos. Por quê? Porque a gente vive em reuniões, a gente vive nas definições. E quanto tempo sobra efetivamente para a gente codificar? Ou para a gente trabalhar a codificação? Ou para a gente pensar em melhores práticas? Ou para a gente pensar em evolução? Pouco. A gente tem as ferramentas low-code, e eu posso falar isso, 24 anos atrás eu postei em ferramentas low-code. Por quê? Porque eu precisava ganhar produtividade, eu precisava ter equipes que produzissem mais rápido, e era esse o meu objetivo. Mas, em contrapartida, eu posso contar a história de tudo isso aqui para vocês. Eu tinha menos poder sobre a tecnologia, porque o fabricante me dizia assim, você pode gerar nessa tecnologia e nessa tecnologia. Isso quando não acontece, como aconteceu há 3 anos atrás com a OutSystems, que ela foi lá e ela gerava a codificação em Java e ela falou assim, agora não gera mais. Quem gera, gera, quem não gera, muda e passa para outra tecnologia dentro daquilo que eu estou determinando de novo. Então, você fica amarrado à tecnologia. Menor poder de conhecimento da codificação, por quê? Porque essa codificação que vem das ferramentas low-code, elas vêm pensadas pelo fabricante, de uma forma genérica, de uma forma mundial, e que a gente não tem domínio. Muitas vezes, a melhor prática que tem genérica não é a melhor prática para o teu negócio, para a tua performance, e você teria que mudar isso e você não consegue mudar. Menor rapidez dos avanços tecnológicos, e isso me aconteceu, eu tinha uma senhora universidade, usava 98% da tecnologia low-code que eu vendia, um belo dia eles disseram assim, eu quero gerar em Angular. Conversamos com o laboratório da ferramenta e tudo, não, vai sair. 2 anos depois saiu. E 2 anos é um senhor tempo em tecnologia. E, às vezes, um menor poder na resolução dos problemas. Por quê? Porque a gente também não tem domínio sobre a arquitetura. Tudo é pensado pelos engenheiros dos fabricantes. E vai reclamar disso para alguém? Poderia contar aqui algumas histórias, né, de ter ficado na mão ou não
em virtude de eu estar muito próximo do laboratório, mas você não tem essa intimidade com o fabricante. E ele vai te dizer assim, eu vou fazer ou não vou fazer, ou vou fazer, e às vezes não te dá prazo, e você tem os teus clientes para dar resposta. E a terceira alternativa é o que a gente está fazendo de mais no mercado. A gente está treinando mais pessoas. Só que isso está virando um ciclo vicioso, né? A gente tem aí, há 2 anos atrás, tinha uma expectativa de 454 mil profissionais faltando no mercado, e hoje a gente já tem uma estimativa de 800 mil, e a gente continua não tendo mão de obra experiente no mercado para a gente ir lá buscar. Por quê? Eu fiz até uma pesquisa no LinkedIn, há uns 2 meses atrás, todo mundo falou assim, não, o profissional fica mais ou menos bom daqui a 1 ano. Putz, daqui a 1 ano o meu cliente pode não me esperar. E a gente sempre tem que pensar nisso, né? Na verdade, não somos nós que estamos esperando. É o cliente nosso que está esperando a nossa reação. E a gente está falhando nisso. Então, um ciclo vicioso da mão de obra. E aqui eu sempre resumo assim, a gente tem 2 caminhos, né? A escassez da mão de obra tem 2 caminhos óbvios. A gente pode continuar aumentando o número de desenvolvedores, e isso é o que está sendo feito no mercado, ou a gente pode tentar otimizar o processo da codificação. O que significa otimizar, né? Significa realmente automatizar a codificação, robotizar essa codificação, aumentar a produtividade e fazer mais com o mesmo time. A gente consegue fazer isso com a mão? Claro, eu crio funções, puxa daqui, chama de lá. E quando tem refatorações, como é que acontece tudo isso, né? Então, esse é o mundo que a gente vive hoje, de problemas e soluções que estão no mercado. E aí surgiu o Mapper Idea. Eu também não conhecia, passei a conhecer, né? E talvez com o meu olhar crítico de já ter vindo de ferramentas low-code, eu identifiquei mais fácil as diferenças do que a própria Mapper Idea. A Mapper Idea via os conceitos técnicos e não os conceitos de resultado de negócio que isso pode trazer. Né? Então, como é que começou o Mapper Idea? Começou com uma metodologia interna, que era... a gente divide em 2 partes, né? Trazer o legado para os mapas, mapear isso, documentar, então trazer o sistema legado, e depois eu vou contar algumas historinhas aqui, ou simplesmente mapear para você codificar. Segundo ponto, essa metodologia passou a ser uma plataforma de desenvolvimento, onde realmente foi criado um mecanismo de robotização, de automatização em cima disso, e hoje a gente está sendo classificado por alguns já como um conceito diferente de low-code e no-code, porque a gente é um agile code. Na verdade, a Mapper Idea é uma aceleradora da codificação de software. Ela não faz nenhuma mágica. Ela faz o que eu determino, mas ela faz muito mais rápido. Então, como começou isso aqui, né? Mapper Idea começou em 2013 a ser uma ferramenta interna, ser uma metodologia interna, uma ferramenta de comunicação, né? Muito mais ela começou como uma ferramenta de comunicação dentro da empresa do que uma ferramenta de desenvolvimento. E ela passou aqui no decorrer do tempo, um aprendizado que depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês, a ser uma ferramenta de desenvolvimento de aceleração do software. Em 2019, os clientes que eram atendidos pela fábrica de software começaram a perguntar assim, mas, poxa, como é que você consegue desenvolver tão rápido, com menor custo, mais assertividade? Como é que você consegue isso? Por que você não terceiriza, não faz com que a gente também, nossos setores internos, né, possam fazer isso? E aí, 2020 veio o desafio, né? Como transformar utilitários internos, né, para não chamar de bacalhaus, né, que eram aquilo que era usado, eram programas internos sem nome, né? Passaram a ser uma plataforma. Então, a gente teve que repensar todo esse conceito, botar em conceitos de mercado, né, para que a gente pudesse treinar, mentorar e apoiar as empresas a usarem a ferramenta, simplesmente, e não precisarem da gente para que a gente fosse lá e fizesse o desenvolvimento. Esse foi o desafio, e foi mais ou menos aqui que eu vendi a minha distribuidora em julho, e em outubro eu entrei na Mapper Idea, e a gente começou efetivamente a lançar no mercado o Mapper Idea em 2021. O objetivo era fazer um MVP de mercado de 6 meses, onde a gente colocasse entidades de ensino, para que a gente conseguisse realmente ver se os professores iriam se adaptar a lecionar
de uma forma diferente, a clientes, com certeza, mas também agentes comerciais para entenderem o conceito do Mapper Idea no mercado. A gente conseguiu isso, já conseguiu clientes em 2021, estamos expandindo isso aqui para novos clientes e dentro dos clientes atuais, porque a gente tem clientes que hoje têm de 150 desenvolvedores, 60 desenvolvedores, e você não consegue simplesmente substituir uma ferramenta pela outra de uma hora para outra, né? A gente precisa realmente de um tempo de aprendizado, um tempo de migração do sistema legado até que você consiga transformar as equipes. E o objetivo do ano que vem, até porque eu venho de ferramentas low-code e eu tinha 50 pares no mundo, a gente já vem conversando sobre colocar o Mapper Idea no mercado internacional em empresas que vendiam ferramentas low-code e que também viram os valores do Mapper Idea. Como é que nasceu? Então, o Mapper Idea, primeiro assim, vamos pensar o seguinte, ele é uma ferramenta, ele nasceu como uma ferramenta de documentação. A ideia era, nós tínhamos uma fábrica de software, uma equipe trabalhava com Java, outra equipe com .NET, outra equipe com COBOL, outra equipe com PHP, cada equipe com seu conhecimento de tecnologia. Mas a gente tinha os analistas de negócio, que eles eram experientes em qualquer negócio. Então, eles saíam a campo e iam definir as soluções, iam trazer isso. Então, a gente começou a mapear primeiro o quê? Os negócios. A gente fez uma metodologia em mapas mentais, onde, através de ícones, eu consigo identificando o que eu quero definir. Tabelas, campos, tradução. Isso aqui tem toda uma iconografia que vocês vão aprender, né? Que vocês aprendem no curso, de como definir isso. Só que nesse momento aqui, em nenhum momento a gente pensa tecnologia. Inclusive, tamanhos de campo, não, Java tem tipagem, JavaScript não tem, não interessa. Aqui seriam pessoas ligadas a negócio pensando a solução. Regras, métodos, funções, padrões de tela, padrões e não pensa tecnologia. O que eu quero que aconteça? Aí, o que a gente fazia dentro da Mapper Idea? Pegava esta documentação e passava para a equipe do Java. A equipe do Java lia isso e codificava em Java. Pegava essa documentação, levava o pessoal do PHP ia lá e desenvolvia em PHP. Legal, conseguimos unificar a comunicação. Os mesmos analistas de negócio conversavam com qualquer equipe e passavam serviços. Esse foi o início da metodologia. Aí a gente começou a ver o seguinte, a gente começou a ter turnover de pessoas, como fábrica de software, às vezes eu tinha que incorporar 10 pessoas na equipe para desenvolver um sistema super rápido, que fábrica de software só trabalha com problema, né? Quando ninguém mais conseguiu desenvolver e o prazo atrasou, veio para a fábrica de software. Aí a gente começou a pensar assim, poxa, se nós temos uma metodologia para desenvolver software e a solução está definida, será que eu não consigo definir assim, se eu quero fazer uma classe em Java, eu especificar como eu quero fazer essa classe em Java? Como eu faria na mão? Escrevo tal coisa, tal coisa, tal coisa, substituo pelos campos que vêm daqui e vou criando a metodologia de como codificar em cada tecnologia. E isso, a gente começou a observar que isso nos ajudava, porque entrava uma pessoa nova, dizia assim, ó, estes são os padrões de codificar em Java, classes, telas, relatórios, métodos, funções e coisas. Isso tudo padronizado. Poxa, legal. Então, a gente tinha toda a especificação do código padronizada, feita e documentada, que servia para treinamento, que servia para o treinamento de novas pessoas, que servia para o treinamento de pessoas que incorporavam a equipe. E legal, então a gente tinha toda uma documentação também dentro de uma metodologia de como eu queria a arquitetura de software, como eu pensava performance, como eu pensava segurança, como eu pensava melhores práticas na codificação. Joia. Só que isso aqui eram 2 pares distantes. Aí a gente imaginou o seguinte, poxa, e se nós criássemos uma máquina que pegasse esses 2 conhecimentos humanos, o conhecimento do negócio, mais o conhecimento da arquitetura de software,
com técnicas aqui que hoje são embasadas em NET e inteligência artificial, codificasse o software 100%. Por quê? Se eu tenho como eu quero codificar uma classe e eu tenho uma classe aqui, eu jogo para cá. Se eu tenho como eu quero uma tela e como eu vou definir as regras da tela, eu posso simplesmente juntar esses conhecimentos e fazer a programação. E a gente começou a ver que isso dava certo. Claro que nos primeiros momentos a gente foi aprendendo, foi trabalhando essa informação, e hoje a gente gera 100% de uma codificação do lado de cá. Só que a gente começou a ver outros ganhos, né? Eu poderia ter este mesmo sistema, imagine vocês a sua definição lá de contabilidade desenvolvido em Java, uma arquitetura Java pensada. Mas, ao mesmo tempo, eu poderia ter uma outra arquitetura aqui em PHP e ter esse mesmo sistema desenvolvido em PHP. E outra, eu poderia facilmente substituir, entrou o Java 7 e eu quero Java 8, eu venho aqui, construo uma arquitetura diferente para o Java 8 e eu tenho o mesmo negócio sendo gerado nas duas versões do Java. E a gente começou a ver que esta máquina aqui incorporava produtividade, incorporava multitecnologia, incorporava várias coisas que acontecem no nosso dia a dia de desenvolvimento de software. Então, sistemas legados, né? A gente pode trazer para cá. Isso é uma parte, depois que ainda vou conversar um pouquinho sobre migração de plataforma, né? O que a gente pode fazer, e até tem algumas histórias em cima disso. Os 4 pilares aparecem aqui, né? Evolução contínua, eu posso evoluir continuamente com as minhas arquiteturas, o meu negócio, e a máquina vai recodificar 100%. Posso usar qualquer tecnologia, uso o conhecimento humano e gero 100% da codificação aqui. Então, os 4 pilares que eu falei lá no início estão incorporados na filosofia desta máquina. Que diferenciais que isso acaba trazendo para o mercado, né? Então, a gente começou a fazer uma análise aonde a gente realmente estava se diferenciando. Quando eu faço migração, o que acontece? Eu tenho sempre 2 opções na mão. Eu tenho ou migrar, criar um programa migrador, eu fazia isso na IBM, a gente migrava 95% dos fontes dos programas, ou redesenvolver. E isso aconteceu comigo. Uma vez eu tinha um sistema e também parte Windows para a web e eu resolvi redesenvolver. Por quê? Porque o sistema envelhece, né? A gente não nota, mas os sistemas envelhecem. Por quê? Porque a gente, às vezes, quando vai fazer uma manutenção, não tira um campo, não tira uma regra, vai lá, só substitui, deixa aquele código perdido lá no meio e os sistemas vão envelhecendo. Então, se chega uma hora, talvez a gente tenha que repensar, redesenvolver. Mas esse é o caminho natural. Ou a gente redesenvolve o sistema, ou a gente vai lá e migra. Quando a gente desenvolve, a gente pode pensar numa engenharia completamente nova. Por quê? Porque o conhecimento do negócio já está com a gente conhece o negócio. Então, você sabe até as suas deficiências do sistema e pode repensar tudo de novo. Ou migrar, que significa fazer uma engenharia reversa. E aqui o Mapper Idea tem um diferencial muito grande. A engenharia reversa dele, diferente, por exemplo, se hoje a gente fala de ferramentas low code ou no code, elas fazem uma engenharia reversa em cima da base de dados. O Mapper Idea faz uma engenharia reversa em cima da base de dados, mas em cima de toda a lógica também. Ou seja, eu extraio todo o negócio que está lá, desenvolvido em sei lá o quê. Tá? E depois aqui eu já vou dar um exemplo de que linguagens, né? E vou trazer as lógicas, eu vou trazer tudo o que é inerente ao negócio. Eu só vou criar o template da tecnologia. E aqui, esse é um outro ponto importante que nenhuma ferramenta tem, um processo de sincronização. Acontece agora, a gente tem aí um processo já de migração de uma empresa que era Oracle Design, ela tinha tudo desenvolvido em Oracle Design, ela levaria 6 anos para migrar esse sistema dela para Java em 10 pessoas. Essa era a estimativa dela fazer isso. Como é que a gente fez o Mapper ID? A gente fez a engenharia reversa, trouxe lógicas, trouxe tudo que eles tinham lá, a gente trouxe, exceto Oracle Design, e criou o template da tecnologia. Em 1 ano e meio, migrou tudo com 3 pessoas. Então, a gente ganhou 1/4 do tempo, de 6 anos para 1 ano e meio, mas ganhou mais 1/3 das pessoas, 2/3 das pessoas, porque eram 10, passaram a ser 3. Quanto é econômico em custo isso? Uma fábula, né?
Se a gente for botar esses números no papéis de anos e pessoas, é uma fábula de dinheiro. Mas não é só isso. Pensa o seguinte, você está migrando tudo para Java, chega daqui a 5 anos e meio, Java diz assim, acabou. Saiu a tecnologia Java de novo. Como agora tem o burburinho do JavaScript, né? Todo mundo está falando de JavaScript e pode ser que o JavaScript mude, né? Então, isso é importante. E a questão do processo de sincronização, eu sempre falo o seguinte, na hora que a gente vai migrar os sistemas, a gente tem 2 momentos de vida. Um momento de alegria que a gente pegou tudo o que estava lá nos fontes e construiu um sistema aqui do lado, legalzinho, mesma coisa, funcionando do mesmo jeito, só que modernizado na questão tecnológica. Mas e os clientes que já usam o sistema? Se você tem 200 clientes, quando é que você consegue substituir isso? Leva um tempo. E você precisa conviver com os 2 sistemas sendo sincronizados todos os dias. Você precisa ter um processo, porque você vai ter alterações do sistema velho que você vai ter que replicar para o novo. E assim por diante. Então, hoje no Mapper Idea, o próprio Mapper Idea, você pode criar um processo de sincronização disso para você fazer alterações no sistema velho e todo dia ele trazer para o novo e regerar os códigos da melhor forma. A prova de passado, presente e futuro é assim, como o Mapper ID não está ligado a nenhuma tecnologia, nós fizemos uma apresentação aí para o Banco do Brasil há uns 4 meses, eu acho atrás, 4, 5 meses, e eles têm 5.000 fontes escritos em Adabas Natural, que é uma tecnologia acabada. Eu sei porque eu programei isso na IBM 40 e poucos anos atrás, mas tem lá 5.000 fontes de programa. O cara chegou bem assim para mim, Reginaldo, as pessoas estão se aposentando, as pessoas estão morrendo e ninguém quer aprender mais Adabas Natural. O que eu faço? O que a gente fez aqui no Mapper ID? Ensinamos o Mapper ID a programar Natural. E ele fez, a gente criou uma parte do sistema deles em Natural e agora é um processo de licitatório para a gente ir adiante, né? Mas a gente conseguiu dar uma solução para eles de, num primeiro momento, trazer de Natural para Natural, mas programado por uma máquina. E, num segundo momento, pensar em modernizar a tecnologia. Por que a gente fez isso? Porque o cara nos falou assim, faz 20 anos que a gente não mexe em alguns fontes. A gente já não tem mais certeza que esse fonte é aquilo que está rodando lá na produção, no banco. Então, a gente tem que testar. Então, para não ter um impacto grande, depois de dizer que a migração não conseguiu trazer alguma coisa, a gente vai migrar de A para depois o A virar um B em tecnologia. Então, a prova de passado. A gente já tem hoje brincadeiras com COBOL, brincadeiras com Adabas Natural, que são linguagens passadas, mas que a gente consegue ensinar a máquina a fazer e serve exatamente isso de escala, né? Escala de segurança. Tecnologias presentes, não existe nenhuma tecnologia hoje presente aí que a gente não consiga ensinar a máquina do Mapper ID a programar. E a prova de futuro, eu sempre falo assim, se você consegue ensinar qualquer tecnologia atual, a próxima que vier, a gente só tem que aprender a fazer o template dela e vai fazer o template. E você vai criar uma máquina de recodificar programa. Soberania tecnológica. Mapper ID é a única ferramenta no mundo, e isso vocês podem pesquisar, não existe, que você pode escolher a tecnologia que você quer. Você pode me dizer assim, mas a mão eu também consigo escolher qualquer tecnologia que eu quero. Depois a gente vai falar sobre produtividade. Na verdade, o conceito do Mapper ID é como se você estivesse programando à mão. Porém, é um conceito industrial. Eu tenho uma máquina que produz muito mais rápido que o ser humano. Se a gente pensar numa indústria, se a gente pensar em todos que a gente atende, nós de tecnologia atendemos, qual é o nosso maior intuito? Automatizar os processos. É isso que a gente vende. Só que hoje, dentro da nossa casa, a gente programa manual, não leva nem para uma ferramenta low-code e tem dúvida se o Mapper ID vai conseguir fazer o que eu faço. O que eu faço à mão? A gente não automatiza o nosso processo. Nós somos o único chão de fábrica que continua o mesmo desde que nasceu. Uma máquina, uma tecnologia, uma pessoa. Substituir a tecnologia a hora que você quiser, porque você pode simplesmente ensinar a máquina a reprogramar. E você pode ter multitecnologia. Arquitetura.
Esse talvez é o ponto mais forte. Eu comentei antes que eu era distribuidor de uma ferramenta low-code. Eu tinha 2.000 clientes, eu poderia ter tido 10.000. Por que eu não tinha os outros 8.000? Porque eu não podia definir a arquitetura que eu queria. O cara técnico, o arquiteto de software, o desenvolvedor, né? E realmente tem um conhecimento grande, ele era jogado a escanteio. Por quê? Porque ele recebia tudo pronto, ele trabalhava na pseudolinguagem e não trabalhava nas melhorias, nas melhores práticas que ele poderia alcançar com aquilo. Então, esse aqui, para mim, é um grande ponto diferencial, onde o Mapper Idea permite você definir a arquitetura que você quer e você refazer a hora que você quiser também. Porque o que acontece? A gente vem observando isso, que melhores práticas mudam, né? Por que as melhores práticas mudam? Porque o entorno tecnológico muda. E a gente precisa mudar isso. E uma arquitetura de uma ferramenta hoje de mercado, o que acontece? Às vezes ela leva 1 ano, 2 anos para ela ter uma reação, uma ferramenta low-code ou no-code, para ter uma reação de melhorar as práticas em virtude da tecnologia que está sendo usada. Então, esse é um ponto diferencial. E o outro ponto que eu acho extremamente confiante, eu trabalhava com ferramentas low-code e, assim, quando eu quero sair de OutSystems, de Genetic, de Cronap, de Maker, de qualquer uma dessas ferramentas, da Mendix, qualquer uma, invariavelmente eu tenho que reescrever meu software. Por quê? Porque o que eles geram não é uma forma boa de geração. Não que ela, não que ela seja ruim performaticamente, não, nada disso. Mas tem muitas vezes que elas se repetem. Por quê? Porque o cara está acostumado, na cabeça dele, ele vai regerar o código toda vez e pronto. Então, quando você sai da ferramenta, você muitas vezes tem que reescrever isso, ou você sobreviver com fontes que têm um problema estrutural. Mapper Idea, você desliga o Mapper Idea e você tem 100% do código escrito com a tua arquitetura na tecnologia que você escolheu. Não tem nenhuma caixa preta, não tem nada. Já me perguntaram assim, mas vocês são loucos? Eu vou gerar todo o meu sistema e vou sair. Ok, e a produtividade dali para frente? E a possibilidade de ser multiplataforma? E as possibilidades de reescrever as melhorias, de fazer... Tudo isso você perde. Você vai para o manual e aí você não tem tempo para fazer isso. Produtividade. A máquina funciona 24 horas por dia, todos os dias, não fica doente, não pede férias, nada disso. Então, a gente já tem hoje exemplos de pessoas que trabalhavam horas a mais e que passaram a programar a máquina, fazer as alterações de negócio durante o dia, fazer as alterações da arquitetura durante o dia, e a máquina trabalha a noite inteira regerando o código inteiro. E você vai embora para casa. Hoje a gente já tem visto isso com mais frequência. Né? Engenharia reversa. Essa engenharia reversa a gente consegue ser de 3 a 4 vezes mais rápido. Se a gente estivesse falando aqui de fazer à mão, isso deve ser muito maior o tempo. Eu estou comparando isso aqui a ferramentas low-code e no-code, porque pensa o seguinte, né? Nenhum sistema é documentado. Todos eles a gente simplesmente codifica. Onde está a nossa documentação? Nos fontes dos programas. E muitas vezes não tem nenhuma observação dentro dos fontes dos programas também. A gente tem que ler, interpretar e migrar. Né? Então, essa aqui é uma métrica nossa de 3 a 4 vezes. Quando a gente está desenvolvendo do zero, a gente chega a ter uma produtividade de 5 a 7 vezes. E isso, dito pelos próprios clientes, a gente teve até um que, assim, a gente estava migrando ele, aí eu perguntei para ele assim, como é que está a migração? Ele disse assim, 5% eu não consegui trazer, porque eu não quis trazer. Estava tão velho, tão errado, que eu decidi não trazer. Ok. Mas eu vou te contar uma novidade, ele falou para mim assim. Peguei, sem vocês saberem, e desenvolvi um módulo novo com o Mapper Idea, com base no mesmo template que tinha, com base 7 vezes mais rápido. Quem não quer uma produtividade dessa, né? E em refatorações, a gente chega a 16 vezes mais rápido. Eu vou contar uma rápida historinha aqui, que é um caso bem simples.
O cara tinha uma alteração para fazer no Java, nas classes, ele tinha que botar set e get, uma coisa simples, só que em 678 tabelas, 678 classes. Ele fez uma conta por baixo, 1.200 horas para fazer isso. Aí você pensa duas vezes, né? Onde eu aplico essas minhas 1.200 horas? Em arrumar as classes ou em dar continuidade no meu negócio, melhorar o negócio, melhorar a tecnologia? Aonde eu aplico isso? O que a gente fez para ele? Me ensina como é que você desenvolve as classes. A gente levou 20 horas para aprender o que o cara fazia. Programamos em 20 horas a máquina do Mapper Idea. E em 5 minutos o Mapper Idea regerou 678 classes. Ou seja, se a gente comparar de 1.200 horas para 40 horas em 5 minutos, é um ganho, né? É um ganho significativo. E assim é com tudo, né? Vai existir um tempo um pouco maior, que é o tempo inicial de você programar a máquina do jeito que você quer, porque você precisa aprender a programar uma máquina também. A gente está acostumado a treinar o programador que vem, treinar o outro, e vai passando, e a gente nem nota que esse tempo passou, né? Faz parte do nosso dia a dia. Agora, programar uma máquina, ensinar uma máquina, a gente vai ter um tempo que a gente vai apanhar, vai escrever mais linhas, depois você vai começando a ver que você pode customizar isso com variáveis, e você vai ganhar seu tempo. Então, essas aqui são produtividades. Eu acho que hoje, se a gente falar em produtividade no mercado, se a gente só pensar assim, uma conta bem de padeiro, faltam 300 mil profissionais. Se eu conseguir fazer 5 vezes mais rápido, eu não preciso de 300 mil profissionais, né? Eu preciso de 60 mil. Quanto a empresa de vocês hoje precisa adquirir de mais profissionais e que ela poderia estar fazendo a mais com os mesmos profissionais? Essa é sempre a pergunta, né? Longevidade dos sistemas. A gente, de alguma forma, quando altera sistemas, a gente altera negócio, altera arquitetura, altera melhores práticas, altera segurança, altera performance. Esse é o nosso conjunto de alterações que a gente faz. E a gente agora, com as migrações, a gente está vendo várias coisas. Primeiro, existem rastros de programação. O que são rastros de programação? Programadores dentro do software, né? E cada um programa de um jeito. Cada um programa de um jeito. Não tem... Se você largar o mesmo programa para 10 pessoas, sairão 10 programas diferentes com o mesmo objetivo. Mas sairão. E às vezes tem coisas que são boas e tem coisas que são ruins. Infelizmente, eu tinha um cara que trabalhava comigo, um COBOL, antigamente, todo mundo usava GoTo, Performance, usava tudo isso, e ele só usava Performance. Era um nojo, né, entrar num programa dele. Cara, você dizia assim, quando você ia dar manutenção no programa dele, você dizia assim, cara, é melhor reescrever do que entender o que ele fez. Rastro das evoluções é um outro negócio que a gente aprendeu agora, durante a migração, que a gente começa a ver que a melhor prática, às vezes, tem 7 maneiras de fazer diferente dentro dos fontes dos programas. E aí a gente foi atrás da história para tentar entender como é que isso acontece, como é que a melhor prática tem 7 maneiras de fazer, né? E a gente começou a entender o que é feito assim. Eu tenho uma melhor prática, coloquei no meu software, coloquei no meu conjunto de programas. Passou um ano, eu descobri que aquela melhor prática poderia ser melhorada. Vou lá e faço. Só que eu faço daqui por diante. Eu não volto dentro dos meus fontes e faço tudo de novo e refaço para que os fontes fiquem... Eu sempre tenho aquela promessa intrínseca. Quando eu for mexer nesse fonte, eu vou ter a melhor prática também. E isso é esquecido. Até porque eu que prometi, não fui eu que fui fazer a manutenção, foi outra pessoa que foi fazer a manutenção. E até porque o dia que tu vai fazer manutenção, tu está com pressa de mais 25 mil coisas, né? Exatamente. Então, a gente começou a descobrir que tem rastros de evoluções. Coisas que são evoluídas no sistema, só que elas ficam registradas temporalmente. E isso tudo vai criando o envelhecimento do software. Porque aí você tem pedaços que funcionam bem, pedaços que funcionam mal. E como é que você convive com tudo isso? Poxa, o sistema está ruim, está lento. Tá... Você vai atrás e diz, sim, mas está aqui, está feita a melhor prática. Mas, na verdade, aquele trechinho do programa lá não estava. Então, isso é um ganho também do Mapper Idea. Por quê? Porque a ideia dele é que quando você mude um padrão, ele vai gerar uma análise de impacto e vai mudar todos os padrões em todos os lugares.
Ele vai recodificar. E é uma máquina recodificando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Patrimônio intelectual também é um negócio legal, porque assim, aquilo que eu estava falando antes, a gente tem a nítida promessa de que sempre vou documentar o meu sistema. Ele começa documentado, mas depois ele não se documenta mais. As alterações vão sendo feitas e, infelizmente, não acompanham. Então, a gente começou a observar que o Mapper Idea ele traz esse benefício, por quê? Porque como eu mapeio a solução e como eu mapeio o template, tudo já começa a ser documentado separadamente. Solução e negócio. E os fontes dos programas é simplesmente a consequência disso. Então, eu sou obrigado a fazer a documentação para que a documentação possa ser recodificada. E isso traz alguns benefícios, né? Preserva o conhecimento, tem um impacto no turnover, um impacto menor no turnover, saem as pessoas, é muito mais fácil, ao invés de eu ter que entrar em 1000 fontes e descobrir o que está acontecendo, eu ir lá num padrão e ver o que aconteceu, como foi feito, poder melhorá-lo ou deixá-lo como está. Ok, entendi, tá bom desse jeito. E a facilidade na evolução. Valorização profissional e humana, que eu acho que é um outro ponto legal da gente falar, né? A gente sempre fala assim, a gente está treinando as pessoas hoje aí de monte, né? E o que a gente está dando para eles? Conhecimento sobre a tecnologia, sobre como codificar. A gente não dá experiência, os macetes da tecnologia, né? Porque eu sempre falo assim, um treinamento ele te dá a teoria. Por mais que a gente faça, a prática vem quando? Vem quando você vai fazendo, e você começa a ver isso, e isso não é dado para ninguém. A evolução, então, tudo isso é uma linha de aprendizado muito grande. E o Mapper Idea também ajuda nisso. Por quê? Primeiro, quando a gente apresentou para o Ministério de Ciência e Tecnologia o Mapper Idea, o que eles classificaram o Mapper Idea? Como uma mudança do futuro do trabalho na codificação de software. Por quê? Porque começa a se observar, e isso depois a gente foi também constatando, à medida que a gente vai tendo clientes, a gente começa a ver que isso fica mais claro a cada dia. Existem pessoas que vão estar focadas em negócio, pensando no negócio, e não vão se preocupar mais com tecnologia. E, na verdade, aonde que o cliente está preocupado? Em que a solução funcione para ele. Se for escrito em Java, ou em PHP, ou em .NET, ou até em COBOL, ele nem sabe. E ele não quer saber. Ele quer saber que a solução agregue valor para ele. Então, a gente está vendo que a gente está criando uma divisão da profissão, onde vão existir os analistas de negócio fortemente pensando solução, e vai existir a figura dos arquitetos e desenvolvedores de software que são experientes, que vão pensar melhores práticas, performance, segurança, vão pensar no contexto tecnológico da coisa. Então, essa é a primeira mudança quando a gente fala de Mapper Idea. E exemplo prático disso, uma empresa com 60 desenvolvedores, 48 passaram a ser pessoas de negócio e 12 pessoas passaram a ser pessoas de tecnologia. Puramente tecnologia. Esses caras ficam o dia inteiro pensando, buscando conhecimento para avançar tecnologicamente. E aí a gente viu um outro contexto acontecer, que é um negócio chamado pesquisa. Nós, de tecnologia, não temos tempo para dedicar a pesquisar, a simular. Por exemplo, eu hoje uso uma tecnologia. Isso é um exemplo real do Banco Pichincha, no Equador. Fizeram tudo em Angular e chegaram um momento e disseram assim, poxa, mas o VU está trazendo mais benefícios para o nosso segmento bancário. Tem alguns diferenciais que ele traz que é muito melhor. O que essa equipe de tecnologia foi fazer? Ela foi fazer o mesmo sistema em VU. E hoje eles têm funcionando o mesmo negócio em Angular e em VU. E hoje eles estão começando a analisar
quais são os benefícios de cada tecnologia dessa. A gente tem tempo para fazer isso? Não. Não tem tempo. A gente não tem nem tempo para pagar o nosso backlog de tarefas para fazer, que dirá a gente fazer um trabalho de estudo e pesquisa em cima disso tudo. Qualidade de vida melhora, porque você também, a máquina, né? Talvez a gente passe hoje 6 horas por dia ou 4 horas por dia em reuniões definindo solução e passa mais 8 horas, 9 horas, 10 horas programando, codificando. E eu não sei. Tô ficando curioso, hein? Eu não sei, né? Na verdade, assim, quando eu comecei a programar, um dos meus intuitos era sair da codificação, ser um analista de negócio, há 40 anos atrás. Porque para mim codificar é o mesmo que o cara é alguém que vai fazer um trabalho braçal, né? O cara que corta madeira nos móveis, é a pessoa que corta o tecido, é a pessoa que faz a construção, mas ela pode ser automatizada, né? Desvaloriza isso? Não, não. Eu acho que tem coisas muito mais nobres para fazer quando a gente fala de tecnologia, inovação e negócio. A inovação não vem da tecnologia. A inovação, geralmente, ela vem do negócio. A tecnologia é um meio para chegar nisso. E aqui, visão de serviços. Então, o que a gente tem, né? A gente tem a forma de licenciar o Mapper Idea também é diferente. Por exemplo, existe a parte dos mapas, né? Os mapas de negócio, ela é free, não é cobrada. Você pode, por exemplo, tem 48 desenvolvedores de negócio, você vai usar os mapas free, não tem custo. E você vai pagar as máquinas do Mapper Idea para as pessoas que são de arquitetura. E a gente começou, no início a gente pensou assim, poxa, mas então cada empresa vai ter uma máquina só e não vai adiantar, né? Não vamos ganhar dinheiro com isso, né? Não, a gente começa a ver que as empresas também entendem que este comitê de tecnologia tem uma produtividade, tem uma parte por trás da solução muito importante, que é melhorar tecnologicamente tudo. E a gente vê hoje empresas que têm 12 caras, tem empresas que têm 10 caras e já estão falando em ter mais 20, porque tem 150 desenvolvedores, e assim por diante. Então, o licenciamento tem uma parte dela que é free, uma parte dela que a máquina em si de gerar o código ela é cobrada. Serviços que podem ser feitos de celeridade, né? A migração do sistema legado. Aí sempre eu acho que tem que ser pensado bem uma avaliação. Tem coisas que às vezes você não vale a pena trazer o passado. Vale a pena mais você repensar e refazer. Eu tenho uma produtividade de 7 vezes, então eu consigo fazer mais rápido. A criação do mapa de arquitetura, como eu quero arquitetar a minha codificação. E isso é um ponto importante, é um ponto que eu vejo assim, hoje para mim é um grande diferencial do Mapper Idea, porque antes eu tinha a barreira dos técnicos, que muitas vezes diziam assim, não, mas é ferramenta low code, ela vai me botar as melhores práticas aqui, eu vou ter que aceitar o que vem. No Mapper Idea o cara pode ir ali fazer o que ele quiser. Existe o serviço de implantação, que eu falo, que o treinamento hoje a gente está usando um vídeo de 40 horas aula e tem feito sucesso essas 40 horas aulas, no sentido de que a pessoa aprende com um aprendizado crescente dentro do próprio vídeo, um treinamento, exercícios, né? Ela consegue desenvolver um software e ter uma noção de como é usar a máquina. E por que a mentoria, né? A gente também aprendeu ao longo do tempo que a gente tem que mentorar a pessoa a pensar como ensinar uma máquina, que é diferente de ensinar uma pessoa. Uma pessoa eu posso ensinar, reensinar, fazer. A máquina, você fez, ela vai fazer como você queria. Só que a gente já viu assim, de repente o cara escreve toda uma lógica de segurança em 50 linhas. Aí vai lá o Clóvis, o Matheus, que são os caras hoje assim, que trabalham com a mentoria, fazem em 10 linhas. Por quê? Porque eles pensam as variáveis que podem ser colocadas. E essas variáveis vão fazer com que seja muito mais rápido a refatoração. E aqui, serviços opcionais, claro que são manutenção desses mapas, manutenção do sistema, né? A gente fala da manutenção do mapa de negócio, de arquitetura, mas a gente fala a manutenção dos sistemas.
Então, esse aqui é um mascote nosso, só para a gente finalizando um pouco essa parte aqui de conceitos, né? Onde, de novo, a gente volta nisso. A ideia do Mapper Idea nunca foi substituir o programador ou o desenvolvedor. Não. A ideia dele é pensar como se a gente pensasse no Homem de Ferro. Você coloca uma armadura, uma máquina, que te ajuda a acelerar a tua codificação de software. Então, uma empresa, às vezes, que tem de uma pessoa, né? Ou de duas pessoas, com Mapper Idea, consegue fazer 10 vezes mais rápido, no mínimo. Ou consegue fazer 10 vezes mais coisas. E assim eu vou acelerando. Então, a ideia é que a gente pense sempre no programador como uma armadura, onde ele vai ensinar a tecnologia para essa armadura, ele vai cuidar da evolução para onde ela tem que evoluir. A codificação é gerada por essa armadura, mas com todo o conhecimento que está no programador. Que está no programador ou no desenvolvedor. Então, o Mapper Idea, diferente de ferramentas low-code ou no-code, é uma ferramenta aceleradora com base naquilo que você conhece. Você pode me dizer assim, mas se o cara desenvolve errado, ele vai desenvolver errado. Mas continua o poder na mão dele para que ele possa arrumar em seguida e recodificar tudo de novo numa velocidade enorme. Essa é a diferença. A gente pode errar. Eu acho que todos nós erramos e muitas vezes eu vi os fabricantes de ferramentas low-code errarem. Só que serem lerdos para consertar e a gente tem que fazer inúmeros contornos e coisa e tal para arrumar isso. Então, essa é um pouquinho da história da Mapper Idea. Esses são alguns clientes Mapper Idea hoje, que talvez sejam os clientes mais de destaque, né? Alguns aqui a gente já tomou algumas surpresas boas, que a gente sempre imaginava colocar Mapper Idea em tecnologias obsoletas, começar por ali, né? Porque é o pessoal que tem dor, por exemplo. A Maxicom tinha uma dor. Ela tinha uma tecnologia obsoleta que ela queria trazer para uma tecnologia nova. Mas a gente começou a ver que, por exemplo, a Ellie, que é de Brasília e trabalha com o sistema bancário, né, com o Open Banking, ela foi da tecnologia que ela estava para a mesma tecnologia dentro do Mapper Idea. Qual foi o motivo? Produtividade. ViaSoft está fazendo isso também. Da mesma tecnologia para a mesma tecnologia. Em alguns casos, ela vai mudar a tecnologia, porque ela tem, sei lá, 12, 15 unidades de negócio, né? E cada unidade hoje está numa tecnologia, então eles estão pensando em criar um template para a empresa inteira de tecnologia. Um só, onde eles possam rapidamente implantar uma questão de segurança, um padrão de segurança, e isso possa ser replicado como um guarda-chuva para todos os sistemas da mesma forma. E assim, cada um desses aqui teria uma história, né? Esse pessoal aqui de banco de dados de Florianópolis é um negócio interessante, porque eles tinham alguns desafios para fazer, que levariam 6, 7, 8 meses, eles fizeram em 2 meses, e cada um desses teria uma história para contar, mas é bem legal isso. E essa é uma apresentação bem conceitual. Abro agora um pouquinho para perguntas, aí a gente vê quanto tempo nós temos ainda. Se alguém quiser perguntar, fique bem à vontade. Eu acho que até dependendo do caso, daria para mostrar rapidamente uma operação, né? Matheus, o Matheus está por aqui? Matheus estava tá. Antes. Aqui sim. Matheus, você tem um exemplo bem prático aí de classes, que eu acho que é um negócio bem simples. Abre aí para mim e mostra aqui a gente... E aí eu vou te seguir, vou seguindo aquilo que eu quero que você mostre. Tá, tô vendo a tela? Estamos vendo a tela. Tá, então eu vou deixar você explicar, porque se eu começar aqui vai... Então esse aqui é um mapa da definição dos negócios. Aquele primeiro mapa que eu comentei, que é o mapa de definição dos negócios. Então aqui simplesmente são classes, nada de espetacular, mas você tem um formato que você vai definir isso. Você tem os ícones, você tem iconografia, você define os campos, define os tamanhos. Se vocês verem os tamanhos dos campos, eles não têm nada a ver com tipagem, com nada disso. É para você colocar como leigos mesmo, né?
e colocar. Então, essa é a primeira parte. Primeira parte, mapa de negócio. Mostra para mim mapa de arquitetura. Para que eu pudesse desenvolver isso, e assim, ó, a gente tem uma estrutura, eu não vou explicar a estrutura, mas, por exemplo, você tem aqui JavaScript. Essa aqui é uma classe feita em JavaScript. Então, tenho ela, e vocês vão vendo aqui que, na verdade, está aqui no declara classe, no declara atributo, onde tem essas etiquetas, seria aquilo que você escreveria à mão para definir essas classes. Se você fosse fazer à mão, você faria isso. Talvez você fizesse um pouquinho diferente, botaria outro nome, coisa e tal. Isso é você que faz. Esses negritos aqui são os padrões do Mapper IDEA, do que ele precisa saber para escrever uma classe, e você compõe como você quer escrever uma classe. Tá? Então, bem simples, bem ralo e coisa e tal. Matheus, você pode gerar essa classe? Gera para mim em JavaScript. Só para vocês verem esse contexto aí. Ele está puxando, né, os mapas, porque você vai salvar isso na nuvem, ele vai colocar a máquina do gerador no Mapper IDEA para gerar. Essa máquina também ela gera os fontes e morre depois de 15 minutos. Por quê? Porque os fontes vêm para a tua máquina, a gente só usa a parte de inteligência artificial na nuvem por causa da máquina mesmo, né? Então, ele vai criar aqui essa primeira classe de bairro escrita em JavaScript. Um comando na mão, normal, aqui, sem nenhum negócio mais chique, né? Isso aqui é como se eu estivesse fazendo na mão. O que ele vai fazer aqui? O que a máquina está fazendo nessa hora? Ela se conectou e ela pegou as definições de negócios e escreveu exatamente como eu escreveria e como eu defini no mapa de arquitetura. Ok? Isso eu poderia salvar em arquivo, aqui ele printou na tela, né? Poderia salvar em arquivo. Até aí, ok? Alguma pergunta? Temos pessoas com a mão levantada, podem prestar. Nilson, quem mais quiser também pode ativar. Olá, bom dia. Bom dia, Nilson. Parabéns aí pela apresentação. Gostei muito da ideia do Mapper IDEA. Questões dos custos, eu não sei se foi falado, eu não sei se eu me perdi. E eu sou desenvolvedor já desde 2010 e eu venho desenvolvendo um acelerador de código aqui também. Uhum. E eu gostaria de saber qual a linguagem que vocês utilizaram para criar a plataforma plataforma de vocês, essa plataforma aí que você está mostrando. Hoje ela está em Node. Node? Beleza. Até é bacana deixar bem claro uma coisa que a gente acabou não passando antes, né, Reginaldo? Para todo mundo que for participar do evento, o fato de a gente estar mostrando agora aqui é que vocês vão ter unidades para vocês que ao longo do evento não vão ter custo nenhum, vão poder criar toda a estrutura de vocês. Vão ter o curso também, né, Reginaldo? O acesso Sim. todo para poderem aprender como fazer, vão poder criar, já vão poder deixar tudo mapeado. E aí, fala qual que é a vantagem que você está propondo para eles. Não, é assim, e no dia lá também a gente vai estar apoiando todo mundo na geração, né? Uhum. E a gente tem aí um programa de startups que a gente tem um incentivo para quem adotar a ferramenta depois disso. Você pode adotar ele no Hackathon e depois adotar para a tua empresa, né? Então, a gente montou um plano de startup, onde você tem um custo reduzido por 1 ano, você tem alguns benefícios. Depois a gente divulga mais isso, tá bom? Alguma pergunta mais técnica até aqui? Não. Ô Reginaldo, Oi. Só para finalizar as minhas perguntas aqui. Eu trabalho com escritório de contabilidade e a gente lida muito com arquivos, TXT, XMLs, emissão de notas fiscais. O programa dá suporte para fazer essa conexão com API, né? Sim. Web Services. Não, isso tem tudo, tá? Na verdade, são módulos subdivididos aqui, mas todo esse suporte a isso tem. Você imagine que uma Maxicon tem um sistema todo na área de agronegócio, todo na área de logística, e hoje tem 100% feito com Mapper IDEA. A ViaSoft tem um sistema todo feito em microserviços, né? E
está transformando dentro do Mapper IDEA. Então, não é o problema. Tudo que você consegue fazer à mão, você faz aqui. Até tem coisas que às vezes a gente aconselha, esses dias veio uma pessoa e disse assim, Reginaldo, eu tenho um segredo de fábrica no meu software, tem um cálculo que eu não quero que ninguém tenha acesso a isso. Eu disse assim, cara, escreve esse teu segredo de negócio em qualquer tecnologia fora e faz um call dentro do Mapper IDEA. Pronto. Você vai continuar mantendo o segredo só na tua mão e teu programador não tem nada, nenhum conhecimento, nenhum acesso a isso. Posso seguir aqui só um pouquinho? Manda ver, quanto mais puder mostrar para a galera. Matheus, abre para mim de novo lá no Mapper IDEA, no Bash. Por exemplo, aí você me pergunta assim, putz, eu queria gerar todas as classes que estão ali. Então, você pode escrever dentro do Mapper IDEA todos os comandos e fazer com que ele gere. O Mapper IDEA é uma linguagem onde você pode fazer. Então, aqui tem um bash de geração de todos os mapas. Matheus, gera para mim agora todas as classes que estão lá em JavaScript, no mapa de negócio. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar todas as classes que estão lá mapeadas em negócio e vai gerar. A gente fez uma vez uma média que, mais ou menos, para escrever uma classe, leva 20 minutos, sem errar. Né? Então, tem aí umas 30 classes, dá para a gente fazer um cálculo, mais ou menos. O Matheus vai fazer aqui a geração, né? Aqui está pegando as classes, e ele vai fazer a geração, e a gente pode fazer um cálculo estimando quanto tempo levaria para escrever isso à mão, considerando 20 minutos, que é um tempo pequeno, sem ter erro nenhum, e quanto tempo o Mapper IDEA leva para escrever essas mesmas classes que estão aí. Ele está escrevendo todas essas classes aqui, tá? Nesse instante. Vocês estão vendo ele escrever. O que ele pegou? Ele pegou aquele padrão que eu fiz, montei de como eu gostaria de escrever a classe, pegou todo o mapa de negócio e está buscando tudo que tem lá. E claro que lá está dividido por domínios, né? Então tem academia, agência de viagem, agro, bioparque, tem uma pilha de coisas e dentro desses tem uma pilha de classes. O que a gente está fazendo? Gerando tudo agora. Em menos de 2 minutos, ele vai gerar tudo que estava lá. Ou seja, se eu estivesse fazendo uma classe à mão, eu já estaria devendo 18 minutos. Isso incluso as regras de negócio também, certo? Incluso o que está lá no mapa de negócio. Quem mais tem dúvidas, galera? Agora pode... acabou a geração, ele gerou tudo, está tudo aí. Ok, vamos contar o seguinte. Agora eu olhei JavaScript, saiu as notícias que o JavaScript está acabando, não é mais bom, tenho que usar uma outra tecnologia. Matheus, abre o mapa de tecnologias. Abre no Java. O Java tem aqui a mesma escrita de classe, só que o Java já tem uma complicação um pouco maior, né? Tem os templates, aqui embaixo ele tem os declaras atributos, porque ele tem tipagem, né? Então a gente considerou, se o cara lá colocou um tamanho de campo numérico de 8, de 10, de 15, ele já vai adequar qual é a tipagem. Matheus, gera aquela mesma classe em Java. Agora para mim. Pega o bairro primeiro. Ensinei a máquina e quero testar. Quero ver como é que... E vocês veem, eu não mudei nada no mapa de negócio, só estou pegando uma outra tecnologia. Então, ele escreveu a mesma classe em outra tecnologia. E agora, nesse momento, eu posso escrever essa mesma classe em JavaScript, se eu quiser. Por quê? Porque eu tenho lá o gerador de JavaScript e tenho o gerador de Java. Então, está aqui, eu tenho as duas na minha frente, escritas de forma diferente e baseadas no mesmo mapa de negócio. Vou fazer diferente agora. Matheus, gera tudo em Java para mim agora. De novo. Eu só boto fogo no Matheus, né? Coitadinho. Ele pegou, foi lá, alterou o parâmetro do Bash, né? Para gerar Java. E eu vou gerar. Mostra aí ele gerando.
tem os fontes lá em JavaScript e ele já está começando a gerar em Java. E assim eu poderia ter PHP, poderia ter o que eu quero. Eu vou ensinar a máquina a fazer isso. Onde teoricamente, eu perco mais tempo preparando a máquina. Depois que a máquina está preparada, está aí. Ela está fazendo de novo, gerando tudo em Java, e nesse momento, eu tenho um sistema multitecnologia. Quanto tempo eu ganhei? Quanto tempo levaria-se para fazer isso à mão? Uma infinidade. E eu estou mostrando a coisa mais simples aqui, né? Classe. Eu gosto disso porque ela é o mais simples, mas é o mais trabalhoso, porque nunca a gente está falando de menos de 500, 600. A gente já pegou sistema com 2.000 classes. Pega 2.000, 1 hora já deu um monte de tempo, né? E, além do que, se você estivesse programando à mão, você poderia fazer errado. Errar um nome. Ó, acabou de gerar de novo. Matheus, agora eu queria que você fosse lá no Java e fizesse a alteração, que foi a alteração que eu comentei antes, né? Eu quero implementar getSet no Java. O Matheus já tem preparado aqui, ele só comentou, né? Mas está ali. Alterei no padrão. A ideia é sempre essa, eu volto no padrão, altero e eu posso recodificar o software. O que o Matheus está fazendo? Está fazendo o push da alteração do mapa mental e ele vai botar para gerar o Java de novo. E aí abre aonde tem alguma classe depois que você botar para gerar, para eles verem a alteração sendo feita. Abre aí alguma coisa, por exemplo, deixa aqui mesmo. Aqui está como estava antes. Agora o que ele está fazendo? Ele está regerando. Opa! Acabou de reescrever essa classe com os set e os gets. E assim ele está fazendo para todas. Ou seja, se a gente contar o tempo de codificação aqui, a gente levou 2 minutos, 3 minutos em cada situação dessa, são 9 minutos. Se a gente estivesse falando em fazer essas 3 coisas aqui, a gente talvez estivesse falando de 1h30 a 2 em cada classe. Tá? Esse é o potencial da máquina. Numa demonstração rápida, simples e rasteira, né? De uma coisa simples, mas volumosa. Matheus, eu acho que beleza agora. Daí a gente abre para perguntas e... Pessoal, alguém quer saber como construir algum produto específico? Alguém tem uma área específica que queira trazer? Posso perguntar? Pode, claro que sim. Quem quiser mais já vai levantando a mão também. É igual. Eu estou desenvolvendo agora em Golang, tá? Vocês trabalham, tem essa linguagem e fazer aplicação desktop também é possível ser feito? Também. Além na verdade, a gente não tem nenhuma linguagem. Quem vai ensinar a máquina a programar em Golang é você. Entendeu? E talvez você decida até por uma outra tecnologia daqui a pouco. E você vai ensinar. Por isso que a gente chama ela de... Ela não está presa a passado, presente e futuro, né? Você que vai ensinar isso. Essa é a filosofia diferente. Você agora, se você pegar o teu sistema manual, você teve que aprender Go, né? E fazer isso. Estou aprendendo ainda. Isso, a mesma coisa aqui. Você aprendeu e vai transportar isso para a máquina, só que a máquina vai te reproduzir isso de uma forma muito mais rápida. Ok? Perguntas? Galera, alguém mais? Perfeito. Então, Reginaldo, explica para a gente como é que vai ser o modelo das aulas, como é que o pessoal pode ter acesso, como é que a gente pode... assim, as pessoas, as empresas que se inscreverem aí, a gente vai liberar o treinamento, é um treinamento de 40 horas, tá? Onde dentro dessas 40 horas tem exercícios. A gente vai liberar as licenças para a equipe, aí vocês vão ver se tem 3, 4, 5 pessoas. E esse treinamento vai ajudar vocês a tanto montarem um template da tecnologia quanto o template dos negócios.
Além disso, a gente vai ter horas de mentoria, que nós vamos combinar com vocês. Podemos fazer algumas mentorias que são coletivas, vamos tirar dúvidas de todos, para que todos vejam, porque às vezes alguns vão chegar num estágio, outros vão no outro, e a gente diminui o volume de mentorias. E a ideia é apoiar vocês até a data lá do Hackathon, e lá no próprio Hackathon a gente está junto com vocês, apoiando nessa questão de qualquer definição, tanto de negócio quanto de arquitetura. Ok? Mas a ideia é que vocês tenham até lá e mais alguns dias, eu nem lembro quanto eu botei aí, Adriano, mas eu botei acho que 30 dias depois, né? Se eu não me engano, foi isso. Vocês terem a máquina e depois vocês optam se querem ficar com uma Mapper não, e tranquilo, sem nenhum compromisso. Mas o desafio é aprender. A gente fez isso agora em julho com uma turma de estudantes, até eu não sei se o Nilmar está aqui, mas o Nilmar fez com uma turma de estudantes, e a gente ficou muito surpreso, porque eram para ser 3 semanas e em 2 semanas eles estavam com tudo terminado. Para nós foi muito bom, é uma medida boa, né? Sim. Pessoas que não conheciam absolutamente nada e passaram a desenvolver os exercícios que estavam nas 40 horas, mas, além disso, o Nilmar tinha feito um desafio para cada um e passou um desafio de um sistema completamente distinto para cada pessoa, e a gente teve pessoas que acabaram em 2 semanas, 1 semana antes do previsto. Que massa, que massa. Então, galera, já deixando bem claro, conforme cada um de vocês participar, deixa eu até colocar o link aqui, para já ficar mais fácil para todo mundo. Para cada uma das pessoas que participarem, das equipes que participarem do Hackabilidade, vocês vão ter acesso. Quanto antes vocês tiverem acesso, mais vocês terão tempo para fazer os treinamentos, para fazer as informações, para saber do Mapper Idea, para saber como aplicar isso. Em um evento onde vocês têm 24, 36 horas de produção, vocês ganharem 15 minutos a cada passo que vocês vão fazendo, dá uma diferença gigante. Por isso que a gente trouxe a Mapper Idea, para ajudar vocês, para que vocês construam produtos melhores, vocês gastem tempo pensando em jornada de negócio, em fluxo de negócio, e não tanto só em fazer a codificação básica do que tem que fazer, tá? Galera, então vocês vão ter acesso a toda a estrutura do treinamento e aí o processo de mentoria com o Reginaldo. Conforme as equipes vão se inscrevendo, a gente vai montar uma equipe, vai montar um grupo para vocês irem discutindo a respeito da tecnologia. Não é obrigatório o uso da tecnologia, faz quem quer, usa quem quiser, porém a gente sabe que acelera pra caramba, e sendo um evento de uma competição, onde vocês poderão sim construir empresas, já sair de lá com esse produto vendável, dependendo do caso, depois a Mapper Idea vai ter que pagar. Já sai com ele pago do evento, velho. Sai com ele pago. Com a quantidade de gente que vai ter lá, com a quantidade de empresa precisando das coisas que vocês vão fazer lá, já pode tranquilamente sair com ele pago e mais o resto da empresa já do próprio evento. Tá tudo fácil. Perfeito? Reginaldo, muito obrigado. Eu vou fazer só uma rápida fala aqui, galera, sobre Eu tenho que sair porque eu tenho uma reunião 10h30 agora. Tá bom? Obrigado. Obrigado, abraço para todos. A gente vai conversando aí. Um abraço. Pessoal, só vou compartilhar aqui rapidamente algumas dicas para que nós possamos ter um melhor posicionamento quanto à agilidade do software aqui, tá? Nós acabamos de trazer o Mapper Idea para vocês verem formas de como programar, e aí a gente vai passar para vocês algumas dicas de como, durante um evento como um hackathon, vocês terem uma produção muito mais ágil, muito mais rápida, tá? Primeiro de tudo, a hora que a gente for falar a respeito de produção de software, de qualidade de software, a gente precisa entender que o software, ele é a parte da mágica do que a gente consegue criar e passar para o computador, do que a gente quer organizar dentro dessa ferramenta. Não tem software se a gente não sabe o que a gente vai fazer. O primeiro passo dentro de um evento, mais do que sair codificando, preparando, estruturando, é ter uma noção plena e absoluta do que nós queremos fazer, do que nós vamos programar. Então, o primeiro passo é entendimento completo e restrito a respeito do que o cliente faz no dia a dia, qual é o processo que ele passa, o que ele executa, o que eu faço quando acontece tal cenário, o que eu faço quando acontece outro cenário. Primeiro, você descreve o dia a dia, o passo a passo, a vida deste cliente, deste usuário seu, para você entender dele, entendeu? Por que acontece o problema, entender como é que você resolve. Então, dentro do hackathon, ou até criando um produto fora depois que o Mapper Idea, e até no Mapper Idea você já vai tendo fluxo de trabalho, a primeira coisa que você faz é garantir que você tenha documentado, estruturado e saiba qual é o processo do cliente.
o que ele vive, o que ele faz. Inclusive, uma coisa que é muito linda você observar aqui, onde é que esse cliente faz falhas? Onde é que esse cliente erra? E cliente, a gente sabe, né, velho? O cliente erra pra caramba, você tem uma máxima em programação de que o cliente vai fazer caquinha, e é bom que a gente já comece a descobrir isso antes de colocar uma ferramenta. Porque depois ele está errando com a ferramenta, é muito mais difícil nós observarmos as falhas dele. Então, primeira coisa, é bacana que a gente entenda o processo desse cliente e a gente comece a fazer um processo de validação. Como assim um processo de validação? Qual é o processo que hoje esse cliente vive, passa e anda no dia a dia dele e qual é o processo que você está propondo? O usuário, aqui nessa etapa você está errando, você está fazendo A, B ou C, você está errando tal coisa. Posso propor dessa outra forma? Vai ficar adequado para você? Isso, a melhor coisa que você pode fazer é conversar disso com o próprio usuário. Como nós estaremos lá no Hackabilidade ao longo de um evento cheio de contabilidades, você vai poder fazer essa validação de uma forma extremamente tranquila. Oh, você sofre tal dificuldade? Sofro pra caramba. Vem cá, vamos conversar. Vamos conversar porque eu tenho uma proposta aqui. E você começa a descrever esse processo. Percebam que, inclusive, com uma ferramenta como a AppID é rapidão para você construir o código, você pode se dar ao luxo de passar 1, 2 horas falando com bastante pessoas, a equipe inteira distribuída falando com bastante pessoas, para validar cada vez mais o aprendizado. O que vocês precisam ter? Como é que vocês resolvem o problema? O que vocês precisam tomar cuidado perante clientes que não terão habilidade a entender o que vocês estão propondo? A partir do momento que você sabe o que fazer, qual é o processo da solução, aí você começa a entender de verdade que sistema, na verdade, cara, é só uma ferramenta, mas é você, através dessa ferramenta, entrando na vida de uma pessoa, tocando uma vida de uma pessoa. E como é que você vai deixar a vida dessa pessoa depois que a sua ferramenta fizer o que ela tem que fazer, certo? Então, um dos termos que a gente avalia dentro de jornada de usuário, já o usuário, na vida dele, de forma presumida, usando o seu produto, é quais são os pontos de contato. Não é o que você quer fazer, é dentro do processo do dia a dia do cliente, onde que o seu sistema vai tocar a vida dele, onde ele vai usar o sistema, tá? E onde que você do sistema vai entregar o resultado para esse usuário. Então, como é na vida real, onde que o sistema entra, onde que o usuário usa e onde ele observa o resultado. São 3 etapas ali que são bem relevantes, tá? A gente precisa pensar muito em pontos de contato, porque a gente começa a prever que no protótipo seu, no desenho seu, e sim, é bom fazer protótipo, é bem adequado que você faça o protótipo para já deixar todo o fluxo visual mais certo, mais estruturado, mais planejado. Você desenvolve este protótipo e você começa a ver, opa, peraí, aqui o cliente ele vai usar 2 vezes, eu preciso que tenha 2 etapas, eu preciso que faça uma quantidade X de ações. Não, aqui o cliente vai usar 5 vezes, eu preciso tomar mais cuidado, preciso prevenir esse erro. E no protótipo, você vai vendo o que o sistema vai fazer sozinho, o que o usuário vai fazer sozinho, e onde que você vai tocar a vida dele, onde que ele vai usar a ferramenta e onde que você vai mandar uma informação para esse cliente. Perfeito? Além disso, a partir do momento que você definiu essa jornada do usuário e o protocolo de interação dele com você e com o seu sistema, você pode começar observando dicas de redução. Tá? A maior parte da galera que fala a respeito de design de ferramenta fala que a grande mágica não é você fazer um sistema bonito, um sistema completo, é você fazer o sistema tão enxuto, mas que ainda resolve o problema que o cliente não tem opção a não ser saber usar. Tá? Logicamente, isso é muito simples quando você está falando de um sistema mais básico do dia a dia. A hora que você está falando de um sistema com regras extremamente complexas de contabilidade, isso fica um pouco mais difícil. Então, se já é difícil com várias regras, imagina com muitas regras a mais. Começa menor. Tudo que você puder reduzir, reduza. E aqui, a grande mágica, quando a gente fala, é através do caminho dourado. O caminho dourado é, eu vou resolver para o cliente entregar este primeiro valor essencial. Só esse primeiro valor essencial. Ponto. Só esse primeiro valor. O que eu preciso ter de etapas e telas obrigatórias para chegar até lá? E lembrando que isso vem muito dessa jornada do usuário. O que o usuário faz no dia a dia, o que eu tenho que colocar de tela, quais são as essenciais. E só esse essencial. Só esse essencial. E aí você começa a ver de quais são os campos, informações, dados, variáveis que você precisa trazer e captar do cliente, de uma API, de um sistema externo. E você começa a olhar, peraí,
Tem algo mais que eu possa reduzir aqui? Ah, esse campo aqui a pessoa está colocando 2 vezes, mas parece meio duplicado. Esse campo aqui eu posso buscar externamente, não preciso pedir para o cliente uma data, um objetivo, o momento atual. Isso aqui eu posso pegar uma variável do computador. Quais são os campos que eu posso, inclusive, tirar da frente, que eu posso, inclusive, eliminar do meu trabalho? Conforme você começa a fazer isso, fica muito mais óbvio e muito mais fácil para você garantir que o usuário conseguirá saber explicitamente o que fazer no seu trabalho, tá? No seu sistema. Facilita a vida dessa galera. Facilite demais a vida da galera. Uma das formas melhores para isso é você, a cada tela, você ter no máximo 3 campos. A pessoa só pode fazer uma ação, no máximo 2, e voltar, cancelar, e a ação que você quer que faça. E vai guiando a pessoa. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Para a pessoa não ter escolha, a não ser se afunilar dentro do sistema para aquilo que você quer que gere valor. A partir do momento que você conseguiu fazer o caminho dourado, programado, certinho, funcionando, entregou o resultado, só aí você se preocupa com o restante do sistema. Então, a gente quer que vocês cheguem muito prontos para o Hackathon da contabilidade, para o Hackabilidade, que acontece os dias 16 e 15 e 16 de setembro, lá em Foz do Iguaçu. No dia 14, nós vamos apresentar os desafios, dia 14 à noite. Porém, até lá, você já pode juntar a sua equipe, pegar todo o treinamento do Mapper Idea ou alinhar a linguagem que vocês preferirem, se não forem usar o Mapper Idea, e começar a treinar. Começar a prever construção de telas, prever construção de componentes, já deixar alguns padrões de design estruturados, já começar a trabalhar com algumas coisas para vocês se verem como equipe mais produtiva. Vocês podem se preparar à vontade para isso. Tá? Vocês não sabem o que é que vocês vão fazer ainda. Só vão descobrir lá no final. A hora que vocês descobrirem os desafios, vocês vão começar a aprender sobre o desafio, aquilo que foi falado no início. Vocês vão descobrir sobre o processo do cliente, processo de solução. E aí vocês vão poder criar muito mais rápido um sistema. Vocês estão mais preparados. E vocês, a partir do momento que vocês abraçarem e começarem a fazer o desafio, vocês vão buscar completar pelo menos a função única. Um produto que faça uma coisinha básica, mas que seja capaz de entregar um resultado real. Que o cliente use e fala, cara, isso aqui já me valeu um pouco, já me valeu a pena, já consigo dar uma olhada, já consigo perceber, eu já vou para o próximo passo. Você começa a fazer dessa primeira e única função uma organização da sua ideia de qual é o próximo passo. Ah, mas eu não sei. Vai para o evento, conversa com os participantes, com os clientes, conversa com essa galera, volta. A partir desse retorno, já avalia próximos passos e começa a fazer processos de avanço bem Scrum mesmo, tá? Faz ali uma sprint de 1 horinha. O que eu entrego na próxima hora? O que eu entrego de efetivo nessa próxima hora? Descreve, desenha, programa, partiu, entregou, chega, entrega para mais clientes. Uma pessoa vai lá fazendo interação, rodando, tentando já fazer venda, dependendo do caso, e o resto da galera, ó, produzindo e avaliando quais são os aprendizados depois que você já tem pelo menos uma parte do sistema funcionando. São 36 horas de trabalho, então vai dar um tempo razoável para vocês demonstrarem o valor de vocês, mas também é tempo curto. A gente vai ter ali umas 4 horas, mais ou menos, que são de protocolo, treinamentos rápidos, que vão ter alguma parte relacionada ao encerramento. Então, demonstrem quanto mais software pronto, melhor, para qualquer hackathon. Só que lembrando que vocês estão indo para ganhar um hackathon, perfeito, vai ter uma premiação, mas a premiação é ficha, bem fichinha, perto de tudo que vocês podem fechar de negócio dentro do evento. Então, a principal missão de vocês aqui agora é entender o que vocês podem já ir se preparando, vocês e sua equipe, para terem ali mais resultado e aumentarem a chance de já sair com negócios feitos lá do evento do Hackabilidade. Perfeito? Galera, eu já deixei aqui no chat o link da inscrição, tá, para o evento. Já apresentei anteriormente as regras do evento. Equipe de 5 pessoas, sempre atrelados a alguma empresa. Dessas 5 pessoas, pelo menos uma pessoa de negócio, pelo menos, tá? Obrigatório ter uma pessoa de negócio. Nós estamos com as inscrições abertas. Esse material vai ficar gravado, a gente vai subir para o YouTube e já vai passar também para quem precisar assistir de novo depois, vai estar tudo certinho. E eu quero abrir agora um momento para dúvidas relacionadas ao evento, ao Hackabilidade. Alguém tem uma dúvida? Como participar? Como montar a equipe? O que pode, o que não pode?
Ninguém? Então, perfeito. Deixo o meu contato, vou até deixar aqui no chat. Para quem tiver mais alguma dúvida e queira saber a respeito do evento, só me chamar. Lembrando que o primeiro lote, ele vira dia 29, tá? Então, a partir do dia 29, aumenta o valor da inscrição. Nós estamos a R$300 por equipe de 5 pessoas, até o dia... Olha lá, já temos uma pessoa à disposição aí para a parte de negócios, pessoa na área de arquitetura, olha só, rapaz, coisa maravilhosa. Então, quem precisar pode chamar o Paulo ali. Paulo, se quiser deixar seu contato, depois a gente vai montar um grupo das pessoas interessadas em participar do evento. Arquitetura de sistema. Olha a raridade, olha a raridade. Temos o unicórnio passando na frente, tá ali já. Opa, obrigado, Paulo, muito bom, deixou já o contato dele. Galera, então, até o dia 29, mantemos o padrão do primeiro lote, e aí a partir do 29 ele já inverte. Dia 29 às 11h59 é o que vira o lote, tá? Então, organizem. O evento vai ter pausa de noite ou vai correr? O evento, no sentido de ter pausa no local do evento, sim, tá? Vocês não vão varar a noite no hotel. Vocês podem tocar direto programando a noite inteira? Podem, tranquilamente, porque, né, o evento ele tem só de um dia, ele é dia 15 e 16, somente no dia 15 ele começa às 14 horas. Então, vocês podem voltar para onde vocês estiverem, continuar trabalhando sem problema nenhum. É que a gente vai liberar o espaço, porque ele envolveria muito mais coisa de segurança e tal, a gente vai fechar depois umas 10, 11 horas mais ou menos. Perfeito? Beleza? Obrigado, Maria. Mais alguém com alguma dúvida? Querem abrir o microfone para tirar alguma informação a respeito do evento? No valor da inscrição, camiseta, alimentação, não está hospedagem, mas para quem quiser ficar em alguns locais, inclusive com hospedagem e translado, nós vamos divulgar para vocês, vou mandar inclusive no e-mail com alguns links para vocês que estão inscritos ali, tá? Para vocês verem como é que vocês vão organizar as equipes e tal, onde ficar em Foz. Né? É um lugarzinho triste, um lugarzinho que não tem coisa legal para fazer por lá. Então, vocês vão poder já se organizar bem para tal. Pessoal, fechou? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Aguardamos as equipes de vocês nos dias 15 e 16 de setembro no Hackabilidade, o Hackathon da Contabilidade, organizado pelo SESCAP e pelo SEBRAE. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até setembro, galera.